Olá, Brasil! Estamos aqui com mais uma livecast. Hoje nós vamos falar num tema super, mega importante, que é prestação de contas. E eu estou aqui com uma das melhores professoras do Brasil nessa área, Caroline de Souza. Ela que é, vou pegar uma colinha, viu, prof? Ela que é uma auditora de controle externo do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, ex-diretora de controle, especialista em direito municipal, pós-graduada no MBA de PPP e concessões, em parceria com a Universidade de Londres. Eita, currículo bom, hein? Pós-graduada no MBA de governança pública pela EBRAD, professora especialista em comunicação e oratória, palestrante, advogada, membro da Comissão de Licitações e Contratos Administrativos e da Comissão de Infraestrutura, PPP e Concessões da OAB de Santa Catarina, coautora do livro Pontos da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Seja muito bem-vinda, professora Carol! Um prazer enorme, professora Michele, estar aqui com vocês hoje nesse projeto magnífico que é o Recidades. É uma satisfação poder contribuir e poder, então, transmitir um pouquinho aí do que eu conheço, da minha experiência como auditora de controle externo, que já vão aí mais de 25 anos, para a melhoria da gestão pública, municipal, que todos nós sabemos que enfrenta grandes dificuldades nessa luta diária, né? Que é tocar essa máquina administrativa e levar o melhor aí para toda a população que merece. Exatamente, professora. Quando a gente fala em auditoria de controle externo, controle interno, prestação de contas, não tenha prefeito no Brasil que não fique preocupado, né? Sempre Sim. é um desafio, sobretudo para municípios menores no Brasil, ter uma equipe técnica qualificada, servidores capazes de tocar essa prestação de contas. Então, o nosso papel hoje aqui, nesse bate-papo, nessa live aula, é levar para prefeitos, secretários, vices, servidores municipais, auditores, uma desmistificação da prestação de contas. E a minha primeira pergunta é: o que de fato é uma prestação de contas municipal? A prestação de contas municipal, primeiro, ela é um dever de todo gestor, que ele, então, administra, arrecada, gerencia o dinheiro público, que vem dos tributos, que é do cidadão. Então, a primeira definição que nós podemos dizer de prestação de contas, ela é um dever do gestor de prestar contas, não só aos órgãos de controle, como o Tribunal de Contas, Ministério Público, mas principalmente para a sociedade, para o cidadão que, com tanto esforço, contribui e quer, então, que essa contribuição, através dos impostos, retorne em benefício para a sociedade. Então, isso em linhas gerais, em linhas básicas, para que a gente possa compreender o porquê se presta contas, o que é uma prestação de contas. O administrador, ele vai demonstrar, aí através, nós vamos verificar daqui a pouco, através de demonstrativos, seja demonstrativos contábeis, orçamentários, seja através de informações à sociedade, como que ele aplicou aquele dinheiro público naquele determinado exercício financeiro. Professora, existe apenas um tipo de prestação de contas? Quais os tipos de prestação de contas? Isso é muito importante, essa pergunta, Michele. Por quê? Porque existem dois gêneros, digamos assim, de prestação de contas. Existe a prestação de contas de governo e a prestação de contas de gestão. E tem muita confusão. É comum, inclusive até em processos do Tribunal de Contas, quando há alguma fiscalização, vir alguma alegação, e a gente escuta isso muito em mídia também. O prefeito ou o secretário municipal está sendo investigado pelo Tribunal de Contas, está sendo julgado pelo Tribunal de Contas por uma licitação. Aí, muitas vezes, tem aquela surpresa, mas as contas dele foram aprovadas. Então, existem dois gêneros de prestação de contas, que eu vou explicar agora. A prestação de contas de governo, repito, e a prestação de contas de gestão.
O que é a prestação de contas de governo? É aquela prestação de contas que o prefeito, é o chefe do Poder Executivo, que vai encaminhar ao Tribunal de Contas anualmente. Então, uma vez por ano, ele vai consolidar todas as contas de todos, do Poder Legislativo também, e de todos os órgãos e entidades que compõem, então, a administração pública municipal, e vai encaminhar isso ao Tribunal de Contas. O que o Tribunal de Contas vai fazer? Ele vai analisar tecnicamente todos esses dados, que são relatórios orçamentários, financeiros, de responsabilidade fiscal, questões de dados relacionados à previdência. É uma análise global do governo. Então, o Tribunal de Contas emite um parecer prévio. Ele emite aquele parecer prévio que pode ser pela aprovação ou pela rejeição dessas contas. Essas contas não são julgadas pelo Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas encaminha para a Câmara de Vereadores, que ela, então, vai fazer esse julgamento. Então, essa é uma análise político-administrativa das contas do prefeito, como chefe do Poder Executivo. Então, quando tem essa aprovação de contas, quando tem essa aprovação de contas de governo, o prefeito sai numa condição de uma eventual inexigibilidade, porque quando ele tem as contas reprovadas, ele fica inelegível. Então, esse é o efeito da prestação de contas de governo, que a gente pode chamar de contas anual. Agora, o que é a prestação de contas de gestão? Nessas contas serão analisadas os atos administrativos propriamente ditos. Dá um exemplo, Carol. Vou dar um exemplo para vocês. Volto a falar, o edital de licitação, que também é uma área que eu adoro e que eu, enfim, faço cursos, sou palestrante nessa área, uma área que eu sou apaixonada. No Tribunal de Contas também, já atuo há mais de 20 anos na fiscalização de licitações e contratos administrativos. Mas, enfim, meus exemplos vão ser muito baseados nisso. Uma licitação, um edital que está irregular. Independentemente de as contas globais dele, lá a conta anual, ter sido aprovada pela Câmara, o Tribunal de Contas tem competência para julgar esse ato específico. Que aí é só o prefeito? Não. Geralmente é um secretário, um diretor, e pode ser o prefeito também, porque na maioria dos municípios, o prefeito também ordena despesas. Então, o prefeito ele pode ter uma conta anual, que vai ser julgada pela Câmara, e ele pode ter as contas, julgamento de contas de gestão, que vai ser julgada pelo Tribunal de Contas. O que é analisado nessas contas de gestão que é julgada pelo Tribunal de Contas? A regularidade, a conformidade daqueles atos praticados com a legislação, a própria questão da lei, né, dessa legalidade, e hoje vem com a nova legislação muito importante, a questão da eficiência, da eficácia e da efetividade desses atos. Porque, na verdade, não adianta só prestar as contas. Tem que demonstrar que aquele dinheiro foi gasto dentro da legalidade, em conformidade com as normas que são exigidas, orçamentárias, financeiras, as normas de licitação, as normas de convênio, as normas de termos de parceria, mas também a finalidade pública ter sido atingida. Então, basicamente, nós temos aí 2 gêneros de prestação de contas. E qual é o efeito de um julgamento irregular de contas pelo Tribunal de Contas? Nós temos 3 efeitos. A responsabilização em débito, que se é apurado algum desvio, ou, por exemplo, volta aí a licitação, algum sobrepreço, algum superfaturamento, esse valor ele é imputado em débito para o responsável, para o gestor que praticou aquele ato. E, além disso, também a multa, e também pode ser tornar inelegível pelo Tribunal de Contas. Professora, excelente explicação. Há muita confusão entre os prefeitos e secretários na área, nessa prestação de contas. E o prefeito sempre pensa, poxa vida, eu tenho que prestar bem as contas para não ter uma improbidade administrativa, não perder o meu cargo, né? Mas, afinal, o porquê que é tão importante prestar as contas? Então, a importância da prestação de contas, Michele, ela vai desde
da questão da responsabilidade pessoal do gestor, né? Ele, como gestor, ele é obrigado, como ele administra um dinheiro que não é dele, ele é obrigado a prestar essas contas. Então, a partir do momento em que ele vai ter essas contas aprovadas, tanto as contas de gestão como as contas anuais, ele sai desse alcance de responsabilização. Então, essa é uma importância para fins de responsabilização pessoal do gestor. E ela vai passando por todas as etapas, até a comprovação dos resultados para a sociedade, dos resultados que ele teve, que ele trouxe de benefício para a sociedade. Então, não adianta, como eu comentei, apenas prestar as contas formalmente. Elas precisam transmitir à população, transmitir ao cidadão o que realmente foi feito. Né? Vou dar um exemplo. Não adianta o prefeito colocar e a administração pública ter lá no site do seu órgão quanto que ele gastou com saúde, quanto que ele gastou com educação, quanto que ele gastou com despesa de pessoal, porque isso não informa o município, não informa o cidadão, que é aquele que tem o direito de saber aonde esse recurso, como esse recurso público, ele foi aplicado e em qual benefício para a sociedade. Então, essa prestação de contas, ela é importante também para comunicar a sociedade. E aí, como que se comunica a sociedade nesse aspecto? Não adianta, como eu comentei, apenas colocar dados, relatórios, que isso é muito técnico. Nós precisamos que a informação chegue ao cidadão com dados e com fatos, transformar esses dados em informação. Vou dar um exemplo. Uma reforma num hospital. Não adianta só dizer que você gastou tantos por cento do orçamento em saúde. Você tem que dizer quanto que foi para a reforma, qual foi a melhoria feita, todas as situações, de repente, na reforma ou na construção, você precisou comprar equipamentos. Então, quantos equipamentos a mais foram adquiridos, quantos servidores a mais, quantos colaboradores a mais foram necessários contratar para que aquele equipamento fosse operacionalizado. E ainda assim, o que é mais importante, comunicar à sociedade qual foi o efetivo resultado desse gasto público. Como, por exemplo, nós reduzimos a fila de espera em emergências e reduzimos a fila de espera em cirurgias. Nós eliminamos determinado tipo de situação que estava... Vamos pensar na questão da vacina. Nós eliminamos, erradicamos determinada doença, determinada bactéria em função da utilização de um novo medicamento. Então, essa informação, muito mais do que um percentual e onde ele foi aplicado, ela tem que comunicar realmente. É o que a gente chama de transparência da administração pública e o controle social. Porque o próprio cidadão, ele tem que ter essa informação e ele tem que ter um canal de comunicação com o gestor para que ele também concorde ou ele leve algumas informações, questione, critique, elogie essas iniciativas realizadas ou não pelo administrador público. Então, essa importância, ela vai desde uma eventual não alcance de uma responsabilização até a efetiva informação. E isso tudo melhora a própria governança, que é o que é. O que é a governança? Na verdade, a governança ela é como se ela é uma estratégia que vai equilibrar esses dois interesses, que é o interesse da população de ter o seu recurso público investido em algo que beneficie, com o interesse político-administrativo do gestor. Então, a governança ela vem para equilibrar, porque a gente sabe que muitas vezes se quer o bem comum, mas muitas vezes os interesses no andar de toda a execução orçamentária, eles não estão bem alinhados. Então, a governança vem para garantir esse alinhamento. Professora Carol, dentro desse contexto, eu ia te perguntar da governança, você já respondeu. Desse contexto da governança,
Uhum. Existe algum passo a passo, um checklist, uma estratégia de como prestar essas contas? Porque, assim, eu vejo que o calcanhar de Aquiles dos prefeitos e servidores se perde, assim, no procedimento, no que tem que prestar, nas informações que são insuficientes, ou mesmo porque quando fez o processo de contratação, não o fez dentro do padrão de uma boa prestação de contas. Então, assim, eu queria te perguntar, nessa seara da governança, tem algum padrão de prestação de contas que o servidor possa lá seguir no seu município? Sim, a primeira ideia que eu gosto de trazer é que a prestação de contas ela não é algo formal que vai ser feito lá no final da gestão. Ela é orgânica. Ela deve ter métodos, fluxos de trabalho, estruturas definidas dentro da própria administração. Então, esse é o primeiro passo. A organização administrativa, já atendendo o princípio da governança, deve ter, então, as suas definições de responsabilidades, aquele quem faz o quê, né, qual é o meu quadrado, onde eu me encontro, qual é a minha responsabilidade, e aí de todas as áreas. Né? Nós podemos aqui falar da contratação pública, mas isso também na questão orçamentária, na questão da saúde, enfim, de todas as áreas, todos os órgãos e todas as entidades que vão ter que consolidar essas contas ao final. Então, existem normas técnicas do governo federal, que elas são seguidas, porque há uma consolidação nacional também dessas contas. E, além disso, precisa verificar a questão do própria lei orgânica do município e os regulamentos do Tribunal de Contas que o teu município está jurisdicionado. Por exemplo, aqui em Santa Catarina, o Tribunal de Contas tem as instruções normativas que exemplificam e definem quais são os documentos e quais são os prazos que esses relatórios têm que vir ao Tribunal de Contas para, então, o Tribunal de Contas analisar. Isso é muito importante, mas em linhas gerais, assim, é importante você conhecer o que o seu Tribunal de Contas exige. Mas, em linhas gerais, ela precisa ser tempestiva, a prestação de contas precisa ser entregue no prazo, porque a ausência de prestação de contas ela é uma grave irregularidade, baseada nessa questão de que há um princípio constitucional que determina que todo aquele que guarde, gerencie ou administre bens ou valores públicos tem o dever de prestar contas. Então, é o princípio da accountability. E isso precisa ser feito no prazo certo. Além do prazo certo, ela precisa ser fidedigna. Nós não podemos inventar dados para fechar as contas. Simplesmente uma forma formal, porque o Tribunal de Contas ele tem mecanismos para cruzar esses dados e identificar essas falhas, digamos assim, orçamentárias, contábeis, num fechamento de balanço meio que amarretada, digamos assim, né? Então, ela tem que ser fidedigna, ela tem que ser completa, você não pode encaminhar só um outro relatório, tem que verificar quais são os relatórios exigidos pelo seu Tribunal de Contas. E aí tem uma questão muito importante, o controle interno. O controle interno ele precisa ser robusto e muito atuante para auxiliar o próprio administrador público a, então, durante o trâmite, já ir produzindo esses dados e esses documentos para não ser pego de surpresa de forma assodada, encaminhar de qualquer forma aos tribunais de contas que o seu município é jurisdicionado. Professora Carol, e nessa seara, tem vilões? Quais são os vilões? Quais são os medos, né? O que o prefeito tem que aí ficar de olho nessa prestação de contas? Então, na minha experiência aí de mais de 25 anos no controle externo, o que eu verifico? Vamos voltar a falar de contas de governo e contas de gestão. Nas contas de governo, os maiores vilões de uma aprovação ou um parecer prévio, né, do tribunal pela aprovação e a consequente aprovação pela Câmara de Vereadores, é importante que a Câmara ela só pode rejeitar essas contas por uma maioria de 2/3. Senão, ela não pode rejeitar quando o Tribunal de Contas leva o seu parecer com a sugestão de aprovação. Mas, então, quais são os vilões? Na questão das contas de governo, o principal vilão é a não aplicação dos limites constitucionais em saúde e educação. Não só a não aplicação, porque, como eu falei para vocês, o papel aceita tudo. Eu posso pegar uma despesa e colocar lá como uma despesa de educação.
o que vai chegar no Tribunal de Contas e vai ser avaliado? Há regras de consistências que verificam, não, dependendo do objeto da tua contratação, isso não pode ser enquadrado como uma despesa de educação. Da mesma forma, uma despesa na área da saúde. E aí o Tribunal de Contas retira aquele montante daquele percentual. Então, esse fato de retirar despesas que não são afetas àquela área específica ou não são consideradas afetas pelos tribunais de contas, e é importante também conhecer quais são as despesas que os tribunais de contas aceitam. Então, isso faz com que aquele percentual se reduza. E aí não há o atingimento exigido pela Constituição. É claro que nesse processo há um contraditório, uma ampla defesa, e os prefeitos podem sim encaminhar e discutir a adequação daquela determinada despesa naquela área de saúde e educação. Um outro ponto é a questão dos gastos, né, dos limites de gastos de pessoal. Então, isso também é um ponto que o Tribunal de Contas está sempre analisando, emitindo alertas. Quando chega a determinado nível, há um risco de não aprovação dessas contas. E aí também de medidas determinadas daí pela Lei de Responsabilidade Fiscal de reduzir, mitigar esse risco, ou em casos em que ultrapassa o valor de cortar mesmo gastos para retornar a despesa de pessoal à questão dos limites exigidos. Além disso, a questão do atraso ou da informação, prestação de contas não completa, é outro vilão que acaba prejudicando e aí torna o processo de prestação de contas junto ao tribunal muito, muito cansativo, porque é um vai e vem de documentos e aí não bate uma informação com a outra. Então, essa questão de não ser informações fidedignas e completas e entregues no prazo, isso é um apontamento também que eu traria aí para a questão das contas de governo. Nas contas de gestão, nós temos aí grandes problemas nas irregularidades das despesas. Despesas que são realizadas sem autorização, ou despesas que são realizadas fora do objetivo, seja de um convênio, seja de um termo de parceria, seja da próprio desvio de finalidade, às vezes até mesmo de um contrato administrativo. Nas questões ainda de licitação, que, querendo ou não, muitos atos de gestão passam pelas contratações públicas, porque a política pública só é implementada se tiver a compra pública e necessariamente vai ter que passar por um processo de contratação, seja por uma licitação, seja por uma dispensa ou uma inexigibilidade. Então, nisso nós temos verificado muitas falhas no planejamento, né? E aí eu vou citar para vocês, desde a identificação do problema, que a nova lei de licitação traz isso como uma essência do start do processo de contratação pública, que é através do estudo técnico preliminar. Então, estudos técnicos preliminares pro forma, aquele que faz o estudo técnico preliminar lá no final, então, assim, sem funcionalidade nenhuma. Então, esse é um grande problema. A própria questão da descrição dos objetos, há problemas também, seja em descrição muito genérica, seja em descrição muito detalhadas, que aí pode levar a um direcionamento da licitação, seja um direcionamento de marca ou um direcionamento para determinada empresa. A questão também da pesquisa de preço é um vilão. Eu sei que é muito difícil, muito complicado para os municípios essa questão da pesquisa de preço, mas ela precisa ter um olhar muito atento. E aí, voltando à questão da governança, eu penso que é uma estrutura muito carente e a ausência de fluxo de trabalho do setor específico, ou da equipe, né? Muitas vezes é uma pessoa só que faz tudo isso, para a questão da pesquisa de preço. Por que ela é importante? Porque ela vai balizar o teu preço de mercado. E ela vai reduzir, quanto mais próximo ao preço de mercado, ela vai reduzir o risco de um superfaturamento lá na execução contratual. Que aí, como eu falei, quando tem superfaturamento, esse valor ele é imputado em débito ao responsável por aquele ato administrativo. Posso falar também na questão do orçamento detalhado, a ausência de orçamento detalhado em custos unitários, também é algo recorrente de falhas nos processos de contas de gestão. E aí,
A ausência, sim, de fiscalização e gestão dos contratos também é algo muito, muito, muito recorrente. E a ausência de transparência, né, aquela dificuldade de se encontrar os dados no portal dos municípios. Tínhamos outros, assim, mas eu penso que se cuidarmos dessa questão da fase de planejamento das contratações públicas, a fase de fiscalização e gestão dos contratos, nós teremos, com certeza, muito mais êxito e mais contas aprovadas. Que aula, hein? Que live aula. Já é uma aula, live já é uma aula, né? Que ótimo, que ótimo. Carol, nessa tua experiência, né, com o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que é tido como um dos estados mais, um dos tribunais mais, vamos dizer assim, que puxam mais, né, os municípios. Para finalizar, né, para os prefeitos, os secretários que estão aqui, o que você diria, assim, enquanto auditora, né, do tribunal, para quem está do lado de lá do balcão, para eles, nesse olhar enquanto prefeito e secretário? Sim, assim, a primeira coisa que eu gostaria de dizer a eles, né, é que o Tribunal de Contas, apesar de ter essa ensejar esse medo, né, ele é muito parceiro. Né? Os tribunais de contas eles estão vindo há muitos anos já com essa mudança de postura para ser mais um parceiro do gestor público do que um órgão punitivo. Então, hoje, o que eu identifico? O Tribunal de Contas ele vai punir, sim, aquele que cometeu uma irregularidade muito grave. As outras inconsistências, inconformidades, o Tribunal de Contas ele vai emitir as recomendações de melhoria de gestão. Mas muito antes que isso aconteça, procurem os órgãos de controle, conversem, troquem as suas experiências, levem os seus anseios. Porque o Tribunal de Contas tem essa preocupação de poder, e a própria lei de licitação, a LINDB já tinha isso, né? E agora a lei de licitação, mais do que um desejo, é uma obrigação dos tribunais de contas entender a realidade que o município está passando naquela situação fática que ensejou aquele determinado ato. Então, isso é muito importante você parar e pensar e implementar a governança das contratações, a governança pública como um todo. Né? Vai sair agora, dia 24 desse mês, está saindo uma nota da BNT, uma norma técnica sobre governança pública, e o próprio Atricom, junto com o IRB, também emitiu agora uma nota técnica conjunta sobre a questão da implementação da 14133, focada na governança e controle interno. Então, eu diria, resumindo, procure os órgãos de controle e não deixem passar, adotem como agenda de governo a implementação da governança e da própria reestruturação dos controles internos. Muito bom, professora Carol, que live aula maravilhosa. Eu agradeço aqui, a Carol também é professora do programa na área de prestação de contas, ajudando os municípios do Brasil, né, a prestarem de forma correta as suas contas e, o mais importante, fazer com que o orçamento, o recurso público chegue na população, né, da forma mais eficiente e legal possível. Carol, muito obrigada. Com certeza a gente vai ter mais lives, aulas, muitas aulas pela frente. Eu agradeço imensamente a oportunidade de você estar aqui. Com certeza, eu que agradeço o convite. Estou à disposição. Depois, se alguém quiser o contato para conversa aí, manda uma mensagem aí no chat que vai ser publicado. Eu estou sempre à disposição para a gente trocar dúvidas, chorar juntos quando necessário, conversar, porque o objetivo, o propósito é um só, né? Melhorar a gestão e levar quem precisa, que é lá a ponta da política pública bem implementada. Muito obrigada mesmo. Fiquei muito feliz em participar desse magnífico projeto. Obrigada, Carol. Eu que agradeço. Então, nós somos aqui duas professoras, né, do programa Recidades.
Fiquem aí acompanhando, teremos mais livecasts, aulas-cast, né, de todos os temas que desenvolvem cidades. Acompanhe nossas redes sociais, tem o link lá do podcast, do YouTube, com todos os professores e muito conteúdo por lá. Obrigada, até a próxima.